Olá, muito boa tarde. Como qualquer outra, a literatura bíblica necessita de um enquadramento bibliográfico para ser melhor compreendida. Nos próximos minutos, queremos analisar 3 excertos de livros da Bíblia, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso nossos convidados, o Padre Robson e o Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos analisar estes textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. O primeiro texto, a primeira leitura, é do profeta Jeremias, no capítulo 23. Padre Robson fala de quem é pastor, de quem é líder e que função, que missão têm estes líderes, segundo o texto que nós iremos escutar nas Eucaristias deste domingo. Há uma consciência que aparece na Bíblia de que a fé não é um ato isolado meu, acredito ou não acredito que Deus existe, mas que a fé é um acreditar com os outros. E isso marca necessariamente o modelo daquilo que se chama a experiência religiosa ou a experiência de fé na Bíblia. É um acreditar com os outros. Se é um acreditar com os outros, significa que o primeiro motor da experiência religiosa é reunir as pessoas, não é? E por isso mesmo, um dos lugares sensíveis da experiência da fé é, de facto, aquilo que congrega e reproduz uma unidade, que é muito mais do que a unidade institucional, ou seja, todos juntos no mesmo espaço, obedecendo as mesmas regras, mas a experiência de unidade e comunhão. E por isso mesmo há uma responsabilidade especial dos líderes de Israel, não é? De serem motores desta unidade. Nós, quando rezamos o Pai Nosso e dizemos santificado seja o vosso nome, estamos a reproduzir a teologia de Ezequiel, a dizer o nome de Deus é santificado quando as pessoas fazem uma experiência de comunhão e de unidade umas com as outras. Por que uma crítica tão profunda aos pastores de Israel? Porque a primeira razão da autoridade confiada a um chefe é exatamente permitir e favorecer esta comunhão com os povos. Pelo contrário, historicamente nós sabemos que a realeza, mesmo em Judá, digamos, as chefias de Jerusalém, estavam mais preocupadas consigo próprias, com o seu poder, com as suas alianças para salvaguardar o seu património, do que propriamente de reconduzir o povo à experiência religiosa. Como é que isto acontece? Fazendo alianças, concretamente com os povos estrangeiros, tiveram que aceitar a permissividade do culto e, portanto, quem fosse a Jerusalém nas vésperas do exílio de 585 ia encontrar imagens de ídolos estrangeiros, a chamada abominação da desolação, uma expressão clássica que aparece. E por isso mesmo, não só não congregam, como confundem o povo e dizer nós somos agora abertos às outras culturas, temos uma mundividência universal. Para a Bíblia não, para a Bíblia a experiência é ser pertença do povo de Deus, fazer a experiência da unidade e comunhão. E por isso mesmo Deus diz, todas as chefias que foram confiadas até então à casa davídica, no caso concreto do reino de Judá, vão ser substituídas agora. É o próprio Deus que vai mostrar o que é o uso da autoridade. E por isso diz, dar-lhes pastores, é aí que se surge. E o uso da autoridade de Deus, em primeiro lugar, é reunir o povo. Depois de uma grande calamidade que é o exílio, e, portanto, onde o povo, de facto, fisicamente, foi tirado da sua terra, foi colocado numa situação de quase de escravidão, digamos, dos povos vizinhos, não é? É agora Deus que os vai congregar. E lhes vai dar um pastor novo, marcado a maneira de como Deus pensava o próprio governo davídico, digamos assim, de Judá. É curioso porque há aqui uma crítica política muito profunda. Quem é o rei desta altura? É o rei Sedequias, portanto, dos últimos reis de Judá, que leva finalmente à ruína, digamos, de Judá antes do exílio, não é? Sedequias quer dizer o Senhor é minha justiça, Sedecial, não é? E, portanto, agora vai-se mudar o nome de Jerusalém. Em vez de ser o singular, o Senhor é a minha justiça, é o Senhor é a nossa justiça, não é? Adonai Tzedaqueno, ou qualquer coisa do género, ou Tzedaqueno, não é? Portanto, a própria assonância, que em hebraico seria mais fácil perceber, significa que cada um não vai procurar a si próprio, como o rei Sedequias de facto procurou salvaguardar aquele equilíbrio instável de alianças com os povos vizinhos para salvaguardar de alguma forma alguma realeza no seu reino, mas é o próprio Deus que vai permitir que todo o povo experimente a justiça, não é? E isso é um dos primeiros sinais da unidade. Não há unidade daqueles que acreditam em Deus se também não fazem a experiência da justiça. E em causa está só um governo político destes líderes? Não, não é de certeza, porque a própria expressão farei surgir para Davi um rebento justo
dá-nos a entender que há aqui o início de uma figura messiânica. Nós não sabemos exatamente o que é que o profeta já compreendia na época em que os oráculos terão sido proclamados, né? Mas há de facto uma percepção de que há uma figura totalmente diferente das regras como se subia ao poder político, por razões dinásticas, portanto, num sistema de monarquia, era o herdeiro a nível familiar que poderia suceder, né? Embora Sedecias fosse um tio, não fosse propriamente, digamos, um filho, mas, de facto, é o próprio Deus que agora vai trazer um rebento justo. E esta ideia de que há um ramo justo, uma semente justa, isto aparece na Bíblia, é quase como inaugurar um novo povo sob uma nova forma de liderança. Que esta liderança é garantida pelo próprio Deus, dá-nos a entender que não é apenas fruto de uma evolução política, que trata-se de uma eleição, diríamos nós, carismática, uma eleição preparada para que o próprio Deus, através desta figura simbólica, possa exercer o seu poder. Sem dúvida que a leitura cristológica nos diz, é Jesus que finalmente cumpre esta profecia. Padre Vítor Gonçalves, a sua análise a este pequeno texto no capítulo 23 de Jeremias? Associado aos pastores e aos pastores que também somos, enquanto responsáveis de comunidades e ministros ordenados, é um texto sempre de grande meditação e reflexão. Ai de vós, começa com grandes advertências, pastores, não é? Que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Quer dizer, o que aqui encontramos, de facto, e que depois vamos ver no contexto também do Evangelho, das ovelhas sem pastor, é esta procura, de facto, do bem maior da comunidade, da Igreja, e da comunidade mais vasta, que aqui, em Israel, ainda é um contexto ligado ao povo. De facto, esta junção das diferentes figuras, o pastor evoca muito a dimensão, se calhar, também mais espiritual, mas ganha aqui, também aqui, tem toda a outra dimensão, quer do chefe, do rei, quer do sacerdote, quer do profeta, que são as figuras muito basilares do Antigo Testamento, que vão concentrar-se em Jesus e vão concentrar-se depois em cada um dos cristãos, que com Jesus também somos chamados a este trabalho de comunhão, de cuidado. A figura aqui da ovelha pode parecer muito passiva, mas é uma imagem riquíssima para o contexto de Israel e que evoca muito todo o cuidado, toda a preocupação do outro enquanto pessoa única e enquanto alguém para quem a salvação, a justiça, o direito tem de se concretizar. Ora, isso é uma consequência dos muitos níveis de responsabilidade. Eu gosto sempre de estender isto, não ficarmos aqui a pensar, pronto, olha, isto é bom para a gente dizer mal dos padres, que são maus padres, ou que buscam os seus interesses, ou para dizer muito bem daqueles que nos fazem crescer. Não, não. Todos nós também exercemos dimensões de pastoreio. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros e o modo como exercemos essa responsabilidade e o modo como ajudamos aqueles que estão ao nosso cuidado a crescer, não para mim, mas para Deus, é questionado e é questionável e é importante que seja refletido. É também desafio dos dias de hoje este procurar a justiça comum, como referia o Padre Robson há pouco? Sim, se de facto a justiça tem a ver com este procurar a justiça de Deus, que é mesmo o realizar-se, o seu projeto de salvação para cada um, é muito importante. E ligando isto com as próprias comunidades e com os diferentes grupos, pensar que, de facto, os grupos estão a trabalhar para uma unidade e não para que cada um se engrandeça ou seja melhor que o outro. É uma ação constante, aí sim, dos responsáveis de comungarem nesse espírito de ser bons pastores. E passamos a análise ao texto da segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, no capítulo 2 da Epístola de São Paulo aos Efésios. Está aqui neste texto a frase que talvez que seja a maior revolução inaugurada por São Paulo, de juntar judeus e gregos num só povo. E ainda hoje continua a ser o grande desafio, que é fazer perceber que em Cristo é possível a reconciliação. E porquê é tão importante, neste contexto, juntar judeus e gregos era assim uma coisa tão impossível? Não sei se é só naquele contexto. Vamos lá ver, é assim. Há muita gente que pensa que as religiões são inimigas, digamos assim, de uma convivência pacífica dos povos.
Mesmo pessoas que fazem análise, digamos, de como é que funciona o mapa geoestratégico do mundo, continuam a opor o Ocidente cristão ao Oriente com outros grupos religiosos, não é? E muitas vezes pensam, bem, na época dos fundamentalismos, o melhor é uma pessoa não acreditar em nada e vive numa espécie de cultura democrática agnóstica. Totalmente falso. Porquê? Porque o que é que Paulo está a dizer? Não é apenas uma questão de equilíbrios geoestratégicos aquilo que se põe, é que de facto houve alguém que foi capaz de reconciliar os homens a partir de dentro. E esta capacidade de dar a paz, anulando tudo aquilo que os separava, mostrava verdadeiramente a novidade cristã. Por um lado, é uma revolução cultural. O judaísmo do Antigo Testamento, para acentuar a identidade única de Israel frente aos outros povos, criou um conjunto de regras e de normas que, necessariamente mal interpretadas, levavam ao isolamento de um judeu em relação ao resto do mundo. O resto do mundo são os pecadores, nós somos aqueles que têm uma promessa de participar no quinhão de Deus. Por outro lado, há também a ideia de dizer que não só aquilo que são os mecanismos culturais da afirmação da identidade de Israel foram importantes, mas têm como finalidade última, não é, a possibilidade de ser um instrumento de comunhão. E nos vai aparecer oráculos lindíssimos a dizer: todos os povos vão acorrer a Sião, todos os povos vão conhecer o Deus de Israel. Mas até então é a profecia, chamada essas ideias, as metamorfoses, né? É apenas, digamos, uma figura literária, uma esperança de reconciliação dos homens desavindos. Agora não, há uma afirmação concreta. Cristo é a nossa paz. Este irmão que dá a vida para todos, pela imolação do seu corpo, né, supera tudo aquilo que divide a humanidade e é capaz de encontrar nele um caminho para a paz. Paz de todos aqueles que estão marginalizados e, portanto, toda essa dimensão física, os que estão perto, os que estão longe, os que estão do outro lado do muro, os que estão do lado de cá do muro. E, no fundo, esta consciência que em Cristo a humanidade finalmente encontrou um modelo de comunhão. Paradoxalmente, no entanto, é em nome da lei ou é em nome da religião que continuam a persistir muitas inimizades e muitas separações. Não, certamente não será em nome da religião, mas dos interesses, mas dos interesses que muitas vezes presidem, digamos assim, a estabilidade de grupos institucionais. Isso não podemos esquecer, ou seja, os grupos religiosos são feitos de pessoas e, portanto, pessoas que necessariamente têm as suas virtudes, mas têm as suas fraquezas, não é? Dizer que todos os movimentos, digamos assim, são necessariamente fanáticos ou procuram pela violência impor a sua força, não. Mas há uma experiência que o cristianismo nos dá, é que a unidade não é construída apenas com as nossas tréguas. A unidade é construída a partir do próprio Deus. E quando se faz essa experiência, tem-se uma dimensão nova de fraternidade, não é? A fraternidade não é apenas o respeito do outro para que o outro não me agrida a mim, mas é o respeito do outro porque o outro é, de facto, o meu irmão em Cristo, não é? E isso a experiência cristã nos dá, uma capacidade única de comunhão, de união uns com os outros. Não é? Padre Vítor, nos dias de hoje acredito que vai acontecendo esta construção de unidade também, e que não só os judeus nem gregos, mas todos os povos vão sendo um só povo, lá está, naquela figura ou na pessoa que o Padre Robson afirmava, Jesus Cristo. Essa experiência vai a descobrindo, vai anotando na sociedade? Eu creio que estava aqui o Padre Robson a falar daquela opção, ou que não é opção, um pouco ambígua, de uma certa democracia, de não tomar partido por nada. E o desafio é que, tomando partido por Cristo, não há outro caminho a não ser este de verdadeiramente derrubar os muros que nos separam. Tomando partido, não é um partido, mas assumindo essa presença de Cristo, é preciso passarmos a olhar para os outros, de facto, já não como estranhos, mas como irmãos e como importantes para cada um. Eu creio que estas experiências são um bocadinho à maneira, se calhar, das sementes, vão irradiando a partir daquilo que é pequeno, as experiências de pequenos grupos e de pequenos movimentos e momentos. Sei lá, estou a lembrar-me um bocadinho, a este nível, se calhar a um nível mais espiritual, os encontros de TZ, como uma experiência de uma universalidade, onde até mesmo, para lá dos que são cristãos, há dimensões de comunhão muito importantes, mas não só na realidade concreta
é curioso que as necessidades humanas, os grandes sofrimentos humanos, galvanizam experiências muito positivas a este nível, em que, como é tão importante ajudar, como é tão importante estar, esquecemos. O problema é que, se calhar depois, quando passa aquilo, voltam novamente. E esta palavra de São Paulo, nesta carta aos Efésios, a dizer que, de facto, Jesus apaga, derruba o muro e apaga aquilo que era sinal de divisão, é um desafio constante para nós. Não deixarmos reacender, às vezes, velhos fogos ou velhas formas de afirmação de isolamentos e de autossuficiências e de uns melhores que outros. Creio que esse é o desafio bastante grande. Acontece, claro, no cotidiano, mas precisa de acontecer muito mais. E nós, cristãos, chamamos-nos cristãos por isso, aprender sempre com Cristo, derrubar esses muros, acabar com os muros. E passamos, nesta análise que fazemos aos 3 textos que se discutem nas Eucaristias de domingo, o último deles, que é o texto do Evangelho, no capítulo 6, do evangelista Marcos. Em que contexto Jesus se compadece de uma multidão porque eram como ovelhas sem pastor? Bem, o Evangelho é claro, ou seja, na semana passada tinha falado do envio e, portanto, falar sobre a urgência, a atenção, o empenho, digamos, que iam acompanhar, digamos, aqueles que eram missionários e o estilo de pobreza que eles deviam representar. Agora temos o regresso. E é curioso, porque o Evangelho deste domingo começa por reconhecer o trabalho apostólico, não é? Cansa, ou seja, o cuidado que Jesus tem, até pelo desânimo, pelas dificuldades, pelo cansaço, humanamente falando, não é? Obriga que muitas vezes, não é? Aqueles que vivem especialmente esta dimensão da missão precisem desses momentos a sós com Jesus. Curiosamente, portanto, temos um momento a sós e de repente Jesus diz, vamos sair daqui, porque no meio da multidão é difícil descansar. Quando se afastam, e portanto nós não sabemos exatamente o local onde isso se passou, pode ter-se passado quer junto aonde o lago da Galileia continua pelo Rio Jordão, ou pode ter acontecido na zona de Tiberíades. Portanto, enquanto o barco dá a volta, por terra é mais rápido ir. Imaginem que é preciso contornar uma península, o povo sobe e desce o monte, do outro lado, quando Jesus chega, afinal já lá estava. Ou seja, e mostra um bocadinho isso, que o trabalho apostólico tem também como finalidade o ilustrar o amor que Deus tem pelo nosso povo. Não é uma profissão como as outras, não tem tantos horários fixos e marcados, não é? É claro, às vezes é importante também para que as pessoas não percebam que é a escolha de cada um, tipo uma espécie de McDrive, não é? Mas de facto é assim. O facto, a fome da multidão e a fome da multidão que procura verdadeiramente o alimento de Deus, obriga verdadeiramente a fazer esta experiência da solicitude. Jesus vê a multidão, não se esconde, pelo contrário, continua a ensinar-lhes muitas coisas. O que é que move o Senhor? Porque eles são como ovelhas sem pastor, não é? Esta expressão nos aparece no livro dos Números, no capítulo 27, quando o povo está errante no deserto, aparece-nos nas profecias de Ezequiel 34, com a esperança de que há de vir novamente um sucessor davídico para verdadeiramente confortar o povo. E Jesus, melhor que ninguém, é mais que Moisés, que leva o conforto, digamos, a uma multidão cansada no deserto. Jesus, melhor que Davi, é aquele que verdadeiramente pode preencher o coração da multidão. A finalidade do Evangelho é exatamente dizer esta, quer dizer, nós não podemos pensar num conjunto de puros, isolados, fechados, só gostam de ir à igreja quando não está lá ninguém. A solicitude de Jesus é sempre também uma solicitude por ajudá-los a sentir-se parte de um todo, de uma comunidade. E por isso mesmo, até o descanso, digamos, legítimo, digamos, passa a segundo plano quando se trata, de facto, de realizar esta unidade. Padre Vítor Gonçalves, é uma experiência que, até pessoalmente, a vai fazendo, de encontrar pessoas que precisam de falar com o sacerdote. Constantemente. Porque são como ovelhas sem pastor, também, como diz o texto. Claro. E creio que esta atenção que Jesus tem aos discípulos, no sentido de os convidar, vinde,
descansai um pouco. Não julgava era que fosse tão pouco, mas foi bom. Neste contexto, ajuda-nos também a perceber, e estamos em fim de ano pastoral, a necessidade não só do descanso, mas o descanso que possa ser avaliação efetiva daquilo que foi o caminho, projeto para um novo ano, mas reconhecendo que isso tem que ser feito com o Senhor. É o Senhor que nos demanda também algum descanso para melhor servir. E aquilo que marca fundamental até a própria dimensão do descanso, e aqui falamos do descanso dos pastores, do descanso dos evangelizadores, do descanso dos catequistas, de muitas coisas, não significa pôr um cartaz e dizer a igreja está de férias. Fechado. Claro que não. Até porque o próprio termo férias, e neste tempo de crise, férias vão ser um desafio diferente também, mas é uma ocasião privilegiada de, no abrandar de alguns ritmos, podermos olhar mais profundamente para melhor servir. Aquilo que para mim é central é a tal compaixão de Jesus. Esta compaixão que é sentir intimamente a sede, a fome, a necessidade de Deus, e este Jesus sentar-se evoca aqui também a serenidade com que o Senhor faz a missão. Senta-se, é paciente, dialoga, escuta, tem esta profunda paciência de Deus, quer para ouvir, quer para também dizer. Às vezes quase não é preciso dizer nada, porque as pessoas precisam, acima de tudo, é de deitar cá para fora, porque depois o Espírito Santo diz-lhes coisas lá dentro que a gente pode ajudar assim a discernir. Mas aqui, esta compaixão pela multidão e pelo concreto de cada pessoa, que evoca sempre a tal dimensão do bom pastor. Isso mesmo em tempo de trabalho ou de férias, seja do que for, é preciso sempre em todo o tempo, até porque o descanso é em função também dessa compaixão. O descanso não é, pronto, acabei o meu horário de trabalho, agora estou fechado. Não. Por isso dizia também Padre Robson que não é uma profissão esta, como muitas outras. O nosso tempo chegou ao fim, agradeço por terem estado aqui neste programa, onde fizemos a análise aos textos bíblicos lidos nas missas deste domingo. Votos de um bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.